Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E agora vamos a um assunto bem interessante, que muita gente provavelmente que está estudando Química não sabe ainda, mas que é uma coisa bem interessante que nós vamos mostrar neste vídeo. Vocês sabiam que existe pH negativo? Mas para entendermos o que significa um pH negativo, como que é possível uma medida de pH negativa, primeiro nós temos que entender o que é exatamente a medida do pH. A escala de pH que conhecemos ela é basicamente uma espécie de tabela mostrando o valor em escala logarítmica sobre a concentração de íons hidrogênio, ou seja, H+, presente em solução aquosa, em mols por litro, em frações de mols por litro. De modo que quando temos um pH igual, quando nós temos a concentração de íons hidrogênio a exatamente 1 mol por litro, nós temos essa concentração ela é dada em potência de 10, e em potência de 10 ela fica 1 vezes 10 elevado a 0 mol por litro, que é igual a 1. Quando a concentração do íon H+, é, por exemplo, 1/10 de mol por litro, 0,1 m, nós temos aí a potência de 10 de 1 vezes 10 elevado a menos 1. 1/100 de mol por litro é 1 vezes 10 elevado a menos 2, e por aí vai até chegar a 1 vezes 10 elevado a menos 14, que é 1/100 de trilionésimo de mol por litro. Aí chega o limite da escala que foi estabelecido. Essa escala ela é feita de forma de logaritmo, ou seja, a fórmula do pH é dada, o pH é igual a menos log de H+. Ou seja, você usa o valor dos expoentes da potência de 10 para simbolizar essa escala. Por exemplo, só que esse expoente ele tem o sinal invertido, já que ele é um expoente negativo, é menos 1, menos 2, menos 3 até menos 14. Então, para simplificar as coisas, ele foi invertido o sinal de modo que ficou de 0 até 14. Então, quando temos um pH de 0, significa que temos exatamente 1 mol por litro de íons hidrogênio na solução. Quando o pH é 1, nós temos 1/10 de mol por litro, 0,1 mol por litro. Quando nós temos 1 milésimo de mol por litro, o pH será 3, e por aí vai. É assim que funciona. Agora, o que seria o tal do pH negativo? Como explicar o que seria um pH negativo? O pH negativo é simplesmente quando a concentração em mols por litro de íons H+ na solução excede o valor de 1 mol por litro. Ou seja, quando temos 2 mols por litro de íons H+, nós aí já temos um pH negativo, porque nós temos, por exemplo, vamos supor 10 mols por litro, para ficar mais fácil na potência de 10, temos 1 vezes 10 elevado a 1 mol por litro, que como o sinal foi invertido na hora de fazer a negativação, esse expoente mais 1 virou menos 1. Então nós temos o pH menos 1 quando temos 10 mols por litro de íons H+ na solução. E uma coisa interessante é o seguinte, quando o ácido tem 100% de ionização em solução aquosa, por exemplo, um ácido forte como o nítrico e o clorídrico, nós temos praticamente que ele tem 100% de ionização em solução. Então, quando temos exatamente 1 mol por litro de ácido clorídrico em solução, essa solução 100% dissociada terá exatamente 1 mol por litro de íons H+, e, portanto, ela terá um pH de 0. Porém, várias soluções de ácido clorídrico que nós encontramos em laboratórios de química são bem mais concentradas do que 1 mol por litro. Então, neste caso, o pH dessa solução é negativo. E agora vamos fazer uma experiência bem interessante para ilustrar isso, mostrar como que nós podemos saber que uma solução tem um pH negativo. E para isso nós iremos usar um corante bem conhecido que é vendido em farmácia chamado violeta de genciana, que eu até usei para fazer o vídeo do violeta fujão. Este corante ele é um corante normal, mas em pHs extremos ele atua como indicador de pH, ou seja, ele muda de cor em um meio ácido de pH abaixo de 0. pH abaixo de 1 ele é verde, e um pH acima de 12, ele começa a mudar de cor para avermelhado até ficar incolor, ou seja, ele é um indicador de pH nos extremos da escala. Então, nesse teste nós iremos fazer e mostrar como que o violeta de genciana irá indicar uma solução com pH menor do que menos 1. Vamos ver. Aqui nós temos o corante violeta de genciana. Como nós podemos perceber agora, esse corante ele tem uma forte cor violeta, olha só. Cor bem intensa. Vamos um pouco desse corante violeta dentro desse tubo de ensaio. Desse modo. Em seguida, adicionamos algumas gotas de um ácido forte, como por exemplo o ácido clorídrico.
podemos perceber que a solução mudou de cor devido ao pH extremo, adquirindo essa cor verde, bem intensa. Isso indica que a solução do violeta de genciana está em um pH muito baixo, entre 0 e 1. Até aqui, tudo normal. Temos um pH comum normal, positivo. Porém, ao adicionarmos mais ácido, ou seja, aumentando a concentração da solução, nós podemos perceber que a cor do violeta de genciana começa a sofrer alteração, começa a sofrer uma mudança. À medida que adicionamos mais ácido, um meio mais concentrado, e a cor agora muda para amarelo. Ainda não, tem que botar um pouco mais de ácido. Podemos perceber aqui a aparição da cor amarela na solução, e isso indica que a concentração de pH do ácido em solução excedeu 1 mol por litro, e com isso esta solução está apresentando um pH negativo. Aqui nós temos um pH abaixo de -1, porque o violeta de genciana ele assume a cor amarela em pH -1 ou abaixo dele. Então nós temos aqui que uma solução de ácido clorídrico nesta concentração que atingiu aqui dentro do tubo de ensaio, ela tem um pH negativo, como podemos perceber por essa cor amarela. E isso fica ainda mais fácil de perceber quando nós misturamos o ácido puro com o corante violeta. Por exemplo, aqui nós colocaremos uma gota de violeta de genciana na proveta, e então colocaremos o ácido clorídrico, cerca de 5 ml de ácido clorídrico nessa solução, e olha como fica. Podemos perceber aqui, ó, essa cor amarela está indicando que o violeta de genciana está submetido a um pH menor do que -1. E agora podemos fazer o caminho inverso. Temos aqui a solução em pH menor do que 0, ou seja, negativo. Então nós diluímos essa solução com água, e nós notamos que conforme adicionamos água, a cor da solução começa a modificar para verde, ou seja, aqui nós vemos que à medida que nós diluímos o ácido, o pH da solução aumenta até cruzar o limiar onde chega ao pH 0, e a cor amarela modifica-se para verde. Podemos perceber claramente aqui essa mudança. Olha só que interessante. E para mostrar que esse ácido não está de brincadeira, ou seja, ele é bem concentrado, olha só o que acontece quando adicionamos esse ácido numa superfície de cimento, por exemplo. Notamos aqui, ó, o ácido tem força suficiente para efervescer em contato com o cimento, ou seja, ele já tem um poder corrosivo suficiente para ferir a pele das pessoas. Olha que interessante. E também notamos que ao sofrer essa reação, o pH diminui, o pH aumenta porque o ácido é neutralizado pelo calcário presente no cimento, e o violeta de genciana começa a mudar sua cor para verde e eventualmente se tornar violeta novamente. Olha só. 4 soluções diferentes do corante violeta de genciana, como podemos perceber. Este aqui é o corante violeta normal, ou seja, um pH normal, igual a 7, o pH neutro. Esta solução é o violeta de genciana mais azul, como podemos ver lá, azul marinho. É o violeta de genciana em pH entre 1,5 e 2. Esta aqui é o pH do violeta de genciana em pH abaixo de 1, ou seja, entre 0 e 1. E aqui nós podemos ver, por fim, o violeta de genciana em pH -1, negativo. Ou seja, quando nós temos uma concentração de íons H+, na solução maior do que 1 mol por litro. E o violeta de genciana só fica dessa cor amarela em pH menor do que -1, menor ou igual a -1. E aí podemos perceber aqui, verde é pH 0, -1, 0, 1, e de 2 em diante, aqui nesse caso é 7. E de bônus nós temos aqui o violeta de genciana em pH igual a 14, ou seja, uma solução concentrada de hidróxido de sódio, soda cáustica. Aqui nós podemos perceber que a cor violeta praticamente some, dando lugar a uma cor rosa clara, que eventualmente se torna incolor ou levemente amarelada. Inscreva-se no nosso canal ou no facebook.com Nesta Química.